O Renato mais uma vez falou sobre Michael. Agora vamos para o Minuto Michael, né? Minuto Michael da live. Renato falando sobre Michael e justamente esse quebrador de linhas. Renato, a gente viu muito o time tabelando, faltando daqui a pouco um pouco de profundidade, de ingresso na área. Aquela expressão quebrador de linhas, jogador mais driblador para partir para cima e desmanchar também a linha defensiva do adversário. Dá para entender assim a forma e falta realmente esse jogador que você já disse a coletiva passada, disse que tinha indicado o jogador, depois lá na zona mista falou novamente do Michael. Tem alguma atualização em relação a isso? Ou dá para descartar esse nome e você já está observando o mercado junto com a direção para encontrar um outro atleta com essa característica? Esse atleta ele é fundamental. Nós temos o Ferreirinha, infelizmente ele não vem jogando e mesmo com ele a gente precisa de mais jogadores. Já falei, eu repito, todo dia eu cobro do presidente, da diretoria. O nome é o Michel, sim. É um jogador que eu gostaria muito, porque é um jogador que vai acrescentar muito para a nossa equipe. É um jogador que quebra as linhas, 1 para 1. É um jogador que realmente o próprio time do Grêmio ia para um outro patamar. Eu entendo a parte financeira do clube, mas a gente está conversando, trocando ideias para ver se chega num denominador, né? Onde os dois clubes possam se acertar e a gente possa trazer o Michel. Porque é difícil no momento que você não tem esse tipo de jogador. Não é só o Grêmio, não. No momento que qualquer equipe não tem esse jogador para quebrar as linhas, principalmente num campeonato estadual, onde as equipes jogam bastante fechadas, é necessário, é indispensável um tipo de jogador assim. É por isso que muitas vezes a gente deixa de criar, a gente tem dificuldade de entrar na área do adversário justamente por isso, porque a gente não tem esse jogador com essas características. Tá aí, Renatão falando no pós-jogo sobre o Michael. E, cara, acho que tem tanta coisa que envolve essa questão do Michael, e aí já aproveitando o insert que o Cezão fez aí de colocar o vídeo, eu vou pedir pro Léo Nascimento falar sobre o Michael, porque o clube lá da onde ele joga não quer perder o investimento que foi feito. E aí, meu velho, bom, vai daí, Léo, tudo contigo. É o que a gente vem falando já há muito tempo, já que o Grêmio Michael já está acertado, né? Já tem um acerto já pré-estabelecido para ele poder vir jogar no Grêmio. Falta aquele detalhe final que é os acertos com o clube. O clube árabe disse que o clube lá disse que liberaria ele, né? Do Emirados, não é árabe, desculpa, lá do Al Hilal disse que liberaria ele. O detalhe que atrapalhou tudo isso é que o Palmeiras veio e ofertou grana, fez um investimento de empréstimo e depois fez um investimento de compra. E o Flamengo acenou com a possibilidade de compra, mas não fez a proposta ainda. O que acontece? O jogador quer sair. O jogador quer vir jogar no Grêmio, quer ser comandado novamente pelo técnico Renato. E a diretoria do Grêmio está fazendo aquele esforço. O detalhe é, o Grêmio vai pagar 45 milhões de reais por ele, 44 uns quebrados, 45 milhões de reais por ele. Vale fazer tudo isso? Cara, deixa eu contar uma coisa para vocês, assim, vou dar só um pequeno exemplo do que o investimento que o Grêmio fez e está aí até hoje, se a gente for analisar dessa forma. O Grêmio, o Al Hilal tem 80% dos direitos do Michael, tá? O Michael tem 15% e 5% é do Goiás. Não, o Michael tem 10% e 10% é do Goiás, tá? O Grêmio pode oferecer pro Al Hilal várias formas de negociar. O Grêmio pode oferecer jogador, o Grêmio pode oferecer um empréstimo e opção de compra, o Grêmio pode oferecer um empréstimo e obrigação de compra, o Grêmio pode negociar a compra parcial dos 80%, 40%, 50% do valor. Tudo isso é válido, é uma negociação. O jogador não quer mais ficar lá, o jogador quer vir embora. Então, o clube pode achar uma forma de assim, tá, então vamos fazer o seguinte, eu investi 8 milhões e meio, eu quero, sobre os 80%, então eu quero, o Grêmio quer comprar 50%, então ele vai ter que pagar 5 milhões por ele, 5 milhões e meio. Fechou? Ele vai lá e acerta para pagar 5 milhões e meio. De que forma vai pagar? Em 24, 48, 60, 120 vezes? Não interessa. Desde que tenha as garantias bancárias. Aí, o Celso Rigo entraria com as garantias bancárias. O que ele está dizendo é que já foi noticiado, né? Isso que eu quero dizer, que o Celso Rigo não vai dar garantias para os 45 milhões de reais. Ele não vai fazer isso. Ele estipularia, tem um valor aí pré-determinado entre 25 e 30 milhões para fazer.
Então, só fazer o cálculo. 30 milhões sobre 45, nós estamos falando de 60% do valor de 8 milhões e meio, os 5 milhões e meio, é mais ou menos isso. Então, ou seja, existe uma possibilidade sim de isso acontecer. O que tudo indica, o jogador quer. Sobre a questão de fazer investimento, se vale ou não vale. Eu vou lembrar vocês que o Grêmio comprou um tempo atrás, foi em 2020, o Grêmio fez uma negociação com o Palmeiras e o Grêmio adquiriu um lateral esquerdo pagando 10 milhões de reais por 25% do seu passe. E que se ele atingisse 60% dos jogos na temporada, o Grêmio teria que dar mais 750 mil euros para ter 12,5% dos direitos dele. Ou seja, naquela época, seria 4 milhões e meio de reais, quase 5 milhões de reais. No outro ano, que seria 2022, se ele fizer 60% dos jogos, o Grêmio teria que arcar com pagamento de mais 750 mil euros, equivalente a 5 milhões de reais. Ou seja, o Grêmio estaria comprando um jogador, na época de 28 anos, por 20 milhões de reais por 50% dos direitos dele. Você sabe de que eu estou falando? Barbosa. Diogo Barbosa. Agora, deixa eu perguntar uma coisa para vocês. 40 milhões de reais pelo Diogo Barbosa, não é melhor tu pagar os 40 pelo Michael? Eu acho que uma coisa não pode ter a ver com a outra, cara. Tem tudo a ver. A grana sai do Grêmio igual. Não é o investidor que está dando grana, é o Grêmio. Não. Olha só. Por mais que a grana saia do Grêmio, tu não pode pegar um erro, tá? Para poder justificar que o outro é menos errado. Calma. Eu não tô dizendo que o erro do Diogo Barbosa é um erro. O Diogo Barbosa não é um erro. O Diogo Barbosa foi vários erros. O Diogo Barbosa é uma sequência de erros. Tá, sequência. Que seja. Então, um erro, uma sequência de erros. Só que tu não pode pegar esse caso e aí tu comparar com o Michel. Então vale pagar 40 milhões pelo Michel. Claro. E, claro na que vale. Minha O Michael vai te dar gol, vai te dar título. O Diogo Barbosa não. Tu garante? Claro. Tá, então tá. Então tá. Claro. Se é garantido. Ele é jogador decisivo. Ele é jogador decisivo. Olha o Sarandei que ele fez contra. Olha o Sarandei que ele fez contra o Real Madrid. Só o jogo contra o Real Madrid. Olha o que ele fez. Cara, eu acho que a gente tem que ir mais a fundo, porque eu entendo que discutir isso é muito superficial. Se vale, se não vale, se tá errado, não tá errado. Pegar o exemplo do Barbosa, que, como bem tu mesmo falou, Léo, teve um monte de erro, e no fim, esses montes de erros se tornou um puta erro, né? Um errão. Eu não discuto se vale ou se não vale o Michael, porque para mim o Michael é diferente, é um baita jogador de futebol. E ele quer muito jogar com o Renato. E isso para mim conta muito, o jogador querer jogar com o Renato. Sendo que o melhor momento dele no Flamengo foi quando o Renato esteve lá. Então isso é um fato, isso aconteceu. Agora, quando eu digo que é muito superficial a gente falar sobre isso, a gente tem que entender como que vai formatar para se contratar um jogador de mais de 40 milhões de reais. Cara, isso é muito dinheiro. É muito dinheiro. E independente da forma que for criada a estrutura de negociação sobre esse negócio, cara, não existe almoço grátis. O Grêmio vai ter que pagar de uma forma ou de outra isso. E isso, na minha humilde opinião, isso tem um peso muito grande na hora de tu fechar uma proposta, fechar um contrato. Porque assim, ó, já vou deixar tu falar, não. Uma coisa é tu ter o Luiz Soares, ele nem aparece que ele passa o limite da minha mão aqui, ó. É tu ter o Luiz Soares como uma baita oportunidade de negócio, tu fazer um movimento e trazer ele. Outra coisa é tu trazer o Michael, que na história do futebol, cara, com todo respeito ao Michael, mas ele não amarra a chuteira do Luiz Soares, se for fazer comparações na história do futebol. Então aí, quando tu tem um jogador aonde tu
não tem o tamanho do Luis Soares, tem que se pensar muito, e aí tem que se ponderar, e aí tem que se botar numa balança. Minha opinião, se eu tô lá no Grêmio, eu vou com muita cautela, seja com o tio da Arroz, seja com casa de aposta, seja com banco, que no caso hoje o patrocinador é o Banrisul, porque, velho, estoura lá na frente. Não vai estourar agora. Não vai estourar no primeiro semestre que ele ficar. Estoura lá na frente, e isso tem que ser pago. É uma compra, e vai ter que ser pago, seja com o investidor, seja com parceiro em questão de botar placa de propaganda lá na arena. Assim, ó, pra mim, o debate ele vai mais além do que o que a gente tá falando aqui, e pra mim é muito superficial, entendeu? Então eu vou mais além, assim, no comentário. Vai daí, Léo. Então eu